Olá a todos, como estão? Nós outros já estamos aí no dia 10, não? De janeiro, é o quarto dia da meditação. E hoje nós outros começamos a dividir por tópicos para facilitar para você. Então vamos comentar rapidito algumas coisas que quizás podem ajudar você em sua compreensão da meditação da Bíblia, ok? Aí para que você entenda, na primeira parte nós outros estamos falando sobre ele arrependimento, não? Principalmente basando em João Bautista. João Bautista é aquele, é primo de Jesus, João Bautista é primo de Jesus, e é aquele que ia preparar ele caminho para Jesus. João Bautista, ele vivia nos desertos, ele vivia apartado de todo tipo de influência de los hipócritas, de aquelas pessoas que não viviam da maneira correta. João Bautista representava de hecho aquele que queria viver para cumprir os planos de Deus. Então, na parte do arrependimento aí, você vai ver que há algumas palavras que aparecem e quizás você não entende a princípio. Aí habla que os fariseus e saduceus buscavam a João Bautista para o bautismo. Fariseus e saduceus eram grupos políticos religiosos muito influentes dentro de Israel. Tem influentes que se corromperam, a maioria de eles, não todos, pela maioria de eles. E o bautismo de João Bautista é para a purificação de pecados, pero normalmente esse bautismo era para aqueles que queriam se transformar em judeus ou aqueles que haviam de hecho desviado, não, abandonado a fé judia e se arrependeram e agora querem regressar. Pero mais que tudo, como hablamos, o bautismo de João Bautista era a preparação para Jesus venir e salvar aqueles, não? Tanto é que ele habla que aquele que vendrá, ele bautizará com o Espírito Santo. Pero só para que você entenda, neste momento Israel ele havia fragmentado em alguns grupos políticos religiosos, entre eles os saduceus. Eram grupos menores, mais dedicados ao templo, o que era a família deles sacerdotes e sumo sacerdote. Eram aqueles que defendiam e dedicavam a vida mais ao templo. Eram pessoas que alguns de eles sim eram hipócritas, pero também poderia ter pessoas aí sinceras, não? Também temos os fariseus. Fariseus eram doutores da lei, eram aqueles que defendiam a lei de Moisés a toda custa. É aqueles que viviam segundo a lei e eram duros com isso. E foram criticados porque não buscavam o arrependimento com sinceridade. Eles apenas buscavam a aparência, apenas buscavam de hecho representar uma defesa da lei que não existia. Então, normalmente você vai encontrar aí no Novo Testamento mais a palavra fariseu. Sempre que você encontrar a palavra fariseu, você tem que acordar-se de aqueles que defendiam e seguiam a lei a toda custa. Eram aqueles que supostamente eram defensores da lei, pero que na verdade boa parte era hipócrita, não? Vivia apenas de aparência. Os saduceus eram aqueles dedicados mais ao templo, e logo mais abaixo você vai encontrar a palavra publicano. Os publicanos eram judeus que trabalhavam para cobrar impostos de Roma. Está bem? E depois você vai encontrar também os soldados que buscavam também arrependimento. E os publicanos e soldados recebem orientações de João Bautista com relação a como executar sua função. Nos hace acordar que o bautismo nas águas exige de nós tomar atitudes de viver de maneira correta. E João Bautista dá declarações bem diretas como eles deveriam portar-se e viver desde então. Ao contrário de los fariseus, que estavam aí de pura hipocrisia, estavam aí apenas por questões de reconhecimento, de status. Por outro lado, os publicanos e soldados queriam de hecho arrepender-se e aí recebem a orientação, que era a orientação de viver de maneira justa, obedecer. Está bem? A segunda parte aí dos versículos, nós outros temos o que é ele Juan dando testemunho de Jesus, aquele momento onde ele anuncia que Jesus vendrá depois de ele, e ele menciona bem claro, não? Ele que vem depois de mim, pero que estuvo antes de mim. Vem depois de mim, estuvo antes de mim. Você tem que acordar-se que Jesus vinha na terra em forma de homem, pero Jesus sempre existiu. Jesus sempre existiu como no Evangelho de Juan habla. Ele era o verbo, estava no princípio. Por isso Juan testificou que é aquele que vendria depois de ele, pero já estava antes de ele, e que ele não era digno de atar as sandálias. Atar as sandálias de uma pessoa era a menor tarefa de um servo, de um escravo, a tarefa menor, mais despreciada.
e ele disse que nem isso era capaz. Juan, então, reconhecendo quem ele era delante de Jesus. E é muito interessante porque Juan nunca preocupou em ser reconhecido, nunca preocupou em status. Ele disse que nem era digno de atar as sandálias de Jesus. E é algo que também temos que ter, é esta condição de servo, este pensamento de servo. Você foi chamado para servir, você não foi chamado para ser reconhecido, você foi chamado para servir mais e melhor cada vez mais, ok? E aí ele também destaca, nesta parte aí, ele bautismo nas águas que ele estava sendo, não para arrependimento pelos pecados. Depois ele habla do bautismo pelo Espírito Santo que Jesus lo haria, que é para aqueles que de hecho querem viver servindo a Jesus, à maneira de Jesus, e o Espírito Santo vem para capacitar. E ele bautismo de fogo, que é aquela prova mais severa que acontece com nós outros depois do bautismo com o Espírito Santo. Pode ser imediato, pode tardar, mas não importa, em algum momento vai acontecer. E esta prova serve para purificar-nos e para mostrar-nos que de hecho nós outros somos nascidos de Deus. Está bem? Porque aquele que é nascido de Deus, frente a uma prova, ele se purifica, ele cresce e não diminui. E também temos aí a menção de que Jesus era o Cordeiro de Deus. Essa relação, esta menção a ser o Cordeiro de Deus, era bem conhecida entre os judeus, porque allá no Egipto, no momento em que os primogênitos morreram, eles mataram um cordeiro, passaram seu sangue na porta e a família comia este cordeiro, simbolizando que aquele cordeiro pagou por la vida para que aquele primogênito não pagara. Então, esse cordeiro de Deus estava representado claramente com aquele que seria sacrificado, levaria nossos pecados. Você vai encontrar também a expressão unigênito. Unigênito significa único hijo. Único hijo. E neste momento que Jesus ele se apresenta aí a primeiro momento, ele era unigênito. E ele sacrifica, ele renuncia ser único para ser primogênito. Gente, ele era o único hijo. E ele renuncia a isso para que dar a possibilidade para que você também seja um hijo e para que eu também seja um hijo. É algo de hecho fantástico no que refere-se a nós outros, verdade? Então, é bem forte isso, está bem? E habla também que nada havia visto antes a imagem de Deus, não? Nada havia visto antes Jesus. Quem via Jesus via o próprio Deus. Significava dizer que no Antigo Testamento nada havia visto a Deus por el hecho de que se creia que ao ver a Deus, uno morreria, uno não poderia presenciar tamanha glória. Mas quando Jesus vinha na terra, ele era o próprio Deus. Quem via Jesus veia a Deus. E hoje é você e sou eu que temos que representar o próprio Deus. Quem vê a nós outros também tem que ver a Deus. E essa é a pergunta que lhe hago. Estamos meditando, preparando-nos, pero quem mira você? Vê a Deus? Sua família, amigos, companheiros? Quem vê você vê a Deus? Pense nisso, ok? E nas outras partes aí, nós outros temos o bautismo de Jesus, que é aquele momento emblemático, fantástico, aonde que aí temos a Trinidade. A palavra Trinidade não aparece na Bíblia, pero ela representa o que nós outros vemos aí neste momento. Jesus, Deus Hijo, sendo bautizado, o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, barrando em forma de paloma, e a voz de Deus Padre confirmando que aquele era seu Hijo. Então vemos três pessoas em um só momento, daí o nome Trinidade. É um solo Deus, pero aí você vê a manifestação das três pessoas neste momento. É a maneira mais clara que você vai ver de Trinidade na Bíblia, mais clara que isso você não vai encontrar. E tampouco precisa entender mais que isso. É um Deus manifestado em três pessoas que nos ha beneficiado de todas as maneiras, você não tem ideia, ok? E havia uma promessa de que o Messias, ou o Cristo, seria aquele que o Espírito Santo viria sobre ele e quedaria sobre ele. E é isso que você tem que entender. O Espírito Santo não pode vir apenas sobre você por um momento ou outro, ele tem que quedar. Por isso que você não pode apenas buscar o Espírito Santo, você tem que viver a vida, você tem que viver um modo que ela busca o Espírito Santo. Busca do Espírito Santo é um modo de vida, ok? Logo depois nós outros temos a tentação de Jesus, verdade? A tentação de Jesus. E este momento mostra claramente que Jesus, ele não se defendeu com argumentos humanos, sino com a palavra. Você passa tentações, lutas, problemas. Eu te pergunto, como que você se defende? Como que normalmente você argumenta? Aí claramente vemos que temos que ter base da palavra de Deus para
refutar todo tipo de dúvidas que o diabo usou, dúvida, tentação, ele usou de vários argumentos para tentar derrubar a Jesus. E Jesus, dominando a palavra, refutou cada um. E é o que você tem que fazer. E cada vez que você vence as tentações, cada vez que você se põe forte contra as tentações, os ángeles te vão servir como serviram a Jesus. Então, tenha em mente isso, ok? Tenha em mente isso para que você não se equivoque. Depois do deserto, vamos a seguir com a meditação. Temos aí o ministério de João Bautista, que era bautizar, que era preparar o caminho para Jesus. E esse é nosso caminho também, esse é nosso propósito também, melhor dito. Temos que preparar caminho para Jesus. Não somos nada, somos apenas aqueles que preparam o caminho para o Senhor Jesus. Você tem preparado o caminho para o Senhor Jesus? Como assim? Você tem preparado as pessoas para que conozcam a Jesus? Porque este é seu dever e este é meu dever. Está bem? Essa foi a meditação do quarto dia. Amanhã nós regressamos com a meditação do quinto dia. Que Deus nos bendiga.